Passemos então a palavra a alguém que tem por hábito, enquanto académica, refletir sobre as questões da educação, passando-as para a sua prática profissional, muito ligada à formação de professores. Referimos-nos à professora Amélia Lopes, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. A professora catedrática Amélia Lopes é vice-diretora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas, é coordenadora do Observatório da Vida das Escolas e coordenadora da Comunidade de Prática de Investigação. Foi também vice-diretora da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Além disso, é coordenadora de diversos projetos nacionais e internacionais, entre os quais os projetos Formação Inicial e Identidades Profissionais, Avaliação dos efeitos da formação, 50 anos de docência, fatores de mudança e diálogos intergeracionais. Entre outras funções e valências, importa realçar que tem integrado o júri de prémios de natureza científica e pedagógica, tem sido avaliadora de projetos, programas, publicações a nível nacional e internacional, em diversos domínios, com destaque para a formação de professores e para as ciências da educação. A sua investigação e produção científica abrangem, assim, a formação inicial e contínua de professores, as identidades profissionais, a profissão docente, a inovação e o profissionalismo dos professores. Passemos a palavra à professora Amélia Lopes. Tá. Muito boa tarde. Uma boa tarde especial ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Domingos Fernandes. Também um cumprimento muito especial a todos aqueles que aqui estão, mas de uma forma muito, muito particular, às professoras que acabaram de partilhar connosco a experiência, agora de novo, não é? Que já tinham partilhado antes, e que é de facto extraordinário, não é? O que é que eu posso dizer mais? Para além daquilo que nós já sentimos, experimentamos, coincidimos, não é? Em algumas ideias que vamos tendo, práticas que vamos fazendo também. Obrigada pelo convite. E eu queria começar por sublinhar a importância desta iniciativa, que realmente antes de me contactarem eu não conhecia, mas isto tem apenas a ver, a culpa não é de quem a promove, é desta pessoa que está sempre muito atarefada. O Ricardo Vieira sabe disso, ele também, por acaso. Aliás, imagino que grande parte das pessoas que aqui estão, mas achei extraordinário, extremamente importante, porque como aliás aqui também foi dito pelas professoras, diretoras, algumas, eu apetece-me dizer, professora, essa profissão desconhecida, não é? Aquilo que pensamos que conhecemos tão bem, hoje em dia é completamente desconhecida das pessoas em geral, da sociedade em geral, dos meios de comunicação social, das políticas também, ou dos políticos. É desconhecida. O que é que ela implica, como é que ela funciona, como é que ela se faz dia a dia, todos os dias. E daí a importância desta divulgação do que se faz de importante. Também vivemos um tempo em que se sublinha mais o que está mal, é o que funciona, é o que passa, é o que faz seguidores, e temos que fazer muita força e muito esforço para dizer o que está bem, porque é mais, mas muito mais do que está mal.
E nós sabemos que se inventam-se verdades, inventam-se números, inventa-se até conhecimento científico, não é? E, portanto, isto é muito exigente para todos nós. Isto é não é uma cruzada. Também não quero dizer cruzada, não é? Não é uma palavra que se perceba muito bem, mas percebemos o que quer dizer, digamos, é uma luta, é algo que temos que encetar conscientemente, intencionalmente, em educação. Também gostava de sublinhar a forma, portanto, a questão biográfica ou narrativa é muito, muito importante. Nós sabemos todos, tivemos formação em métodos e em leitura de resultados, porque sim, a maior parte de nós hoje em dia tem, felizmente, como também aqui foi dito, existe conhecimento em educação, e sabemos que, digamos, há uma série de estudos que se expressam em números, em estatísticas, que são muito importantes, mas não há ninguém que seja igual àquele número. Não há nenhuma realidade que seja igual àquele número. De facto, o outro lado do conhecimento, não é? O outro lado da singularidade é extremamente importante para nós percebermos o que exatamente acontece. E quando nós ouvimos estas histórias ou lemos estas histórias, nós percebemos o que é que está a passar, percebemos o que é que exige, o que é que as áreas onde as profissões tocam. E, digamos, há todo um debate. É curioso que esta minha semana vai ser dedicada em grande parte às histórias de vida em educação. Vou para Valência na quinta-feira para um encontro que se chama Jornadas das Histórias de Vida em Educação. Já vai no nono encontro, começou em 2010 em Barcelona, e depois temos vindo por aí fora, há uma grande rede de trabalho sobre as histórias de vida em educação, com muito debate, com muita discussão. E o que é que eu vou lá partilhar? O que eu vou lá partilhar é um trabalho de análise de 106 histórias de vida do projeto FIT-ID, 50 anos de docência em Portugal, das reflexões associadas ao trabalho de uma equipa. Era impossível eu analisar 106 histórias de vida sozinha, mas nós sabemos que isso depois também implica sincronização de pontos de vista. E, portanto, é sobre esse trabalho, sobre esse esforço e sobre esta conjugação entre o singular e o coletivo. Porque nós temos histórias que valem por um coletivo que é uma história. E temos uma história de um coletivo que se projeta, exemplifica em histórias singulares. E depois temos uma grande diversidade, como foi aqui dito, a vida das pessoas é diversa. Mas o conhecimento científico preocupa-se com regularidades. E é muito importante encontrarmos regularidades. Também foram aqui, por diversas vezes, acentuadas, mesmo que com emoção, não é? Também não estamos muito habituados, às vezes, em que o conhecimento científico nos apareça vivido por dentro, não é? E com emoção. E isso é muito importante. As histórias de vida dão-nos isto. Depois temos alguns resultados, alguns aspectos que eu gostava de evidenciar de algumas das histórias que eu li, mas de uma forma muito pouco organizada. Obrigada. Muito pouco sistemática, propositadamente, certo? Porque o meu objetivo é depois se eu estou aqui com uma coisa que tenha no programa conferência, embora eu vá comentar, vou desenvolver, e penso que tem sentido, a partir de algo que eu pelo menos desconhecia também até ao momento de ser analista, investigadora e ter chegado com a nossa equipa, algumas tendências e conclusões sobre o que é isso do profissionalismo dos professores.
Porque o amor, que se disse aqui que é fundamental, é profissionalismo. É profissionalismo. Há várias abordagens que falam disto mesmo. E até falam do triângulo do amor, não é? São os professores, os alunos e a comunidade, os pais, tudo isso. Portanto, o amor enquanto entidade profissional é muito importante. Não é aquele amor do passado, não é aquele amor romântico, balofo, não é esse, não. É um amor informado, que sabe porque é que é assim e porque é que é importante que seja assim. Quando eu falava há pouco de alguns resultados, por exemplo, estas pessoas, estas professoras gostam de estudar, gostam do estudo, gostam do conhecimento. Mas, afinal, mesmo no pré-escolar, é uma profissão atravessada pelo conhecimento, não é? E é verdade que gostam mesmo, não é uma coisa... Estudar não é uma coisa aborrecida. Não, pelo contrário. Vibra-se com o conhecimento. Vibra-se com a possibilidade de conhecimento. Depois temos os alunos, que são a razão de ser. É tudo o que está subjacente ao ser profissional. A maior parte chega à profissão sem vocação. E nós diremos assim, que pena. Isso não existe, a vocação. Quando falam disso, não é verdade. E não existe nos médicos, não existe nos advogados, nada. Existe algo que eu, numa certa fase da minha vida, escolho. E escolho devido a intenções minhas, mas também devido a um conjunto de circunstâncias. E o que acontece com estas pessoas é que, por escolha, também há algumas, não é o caso, penso eu, da maioria das pessoas que aqui está, que tinha outra... Ia por outro lado. Embora eu não tive a oportunidade de ler a história da professora Manuela Lourenço. Mas de facto existem também pessoas que dizem que desde pequeninas que adoravam ensinar os amigos com que brincavam, os irmãos, mas a maioria não. Mas há uma altura em que as pessoas contactam com os alunos, curiosamente, a maior parte das vezes sem serem meninos especiais, não são dos colégios finos, e ficam lá, ficam presos. Daqui não vou sair mais. E as pessoas dizem isso mesmo. A professora Alcina também diz isso. A questão de haver modelos, existirem modelos, não quer dizer que depois se faça exatamente igual. Mas há professores de referência que é como luzes que iluminam um caminho que de vez em quando acendem também para relembrar as coisas. A comunicação, se repararem tudo isto do informal que falava a professora Olga, o informal é comunicação. O professor é um especialista da comunicação. Eu tive a sorte de ser aluna do professor Byron Ruivo, que infelizmente já morreu há alguns anos. E ele mandava-nos ler um livro que era de origem italiana, mas traduzia, por acaso não, era mesmo em italiano, mas entretanto foi traduzido, chamava-se Le Magicien sans magie, em francês, claro. O Mago Sem Magia, e depois tinha um subtítulo que era sobre o educador como um comunicador. Nós somos, sobretudo, comunicadores. Estas histórias todas que nós ouvimos aqui é a ciência da comunicação. Eu dou aulas de comunicação e relação humana. Tive hoje de manhã uma aula de comunicação e relação humana. Muitas das coisas que aqui foram ditas, nós falamos nas aulas de comunicação e relação humana. A comunicação não é uma coisa dada por evidente. Não há normalmente formação sobre comunicação. Mas não é evidente a comunicação. A comunicação deve ser racionalizada. E neste caminho, que eu não sei como era quando começaram, não é? Mas em algum momento as pessoas perceberam alguns aspectos da própria comunicação que influenciam e que têm efeitos positivos na comunicação. Afinal, o grande objetivo é criar, me dizia a professora Flávia Vieira, que amanhã vai estar no Porto, numa ação de formação em que colaboramos como formadoras, e a certa altura no debate com os professores do ensino superior que estavam em formação, ela dizia, o importante é criar turma, é criar grupo, não há dúvida. Eu tomei a minha notinha também, porque muitas vezes sentimos as coisas, mas não sabemos dizer em palavras. E o importante é criar grupo, criar coesão, não é?
criar essa unidade que é extremamente importante, e a comunicação racionalizar a comunicação é um aspecto muito importante. A questão dos níveis de ensino também, portanto, eles são diferentes, têm as suas especificidades, mas aquilo que é o coração, aquilo que é central, é igual para todos. Igual para todos. A questão da qualificação. A qualificação, e quando eu estou a falar de qualificação, é a licenciatura, mestrado, doutoramento. A maioria, muitos professores, e cada vez mais, têm mestrados e doutoramentos. E isso são momentos-chave da evolução da trajetória profissional. Não se passou a ser melhor, ou era-se mal, passou-se a ser bom, não é isso. Mas passou-se a ser com outro nível de consistência, eu vou dizer de reflexão, mas eu não gosto desta referência à reflexão assim um pouco elaborada. Reflexão é saber porquê é que eu faço as coisas. E nós notamos aqui que havia esse saber dizer porquê é que eu faço desta maneira e não daquela. Isso é extremamente importante. A formação são pessoas que, quando não sabem, procuram a formação, fazem a formação e aproveitam a formação, que é outra coisa muito, muito importante. Ser feliz na escola, é verdade. Todos os professores que nós chamamos empenhados, foi uma palavra-chave, é uma palavra muito importante para identificarmos pessoas. Provavelmente algumas delas estão aqui, porque o professor Ricardo ajudou-nos a identificar algumas, portanto até podem estar aqui também presentes. Digamos, a palavra-chave é o professor empenhado. E isso, de facto, resultou. Resultou porque não é um professor especial, não é extraordinário. Nós não queremos aqueles nomes, não é? São estas pessoas que fazem a educação no cotidiano e que nós, no fundo, conhecemos, não é? Porque conhecemos como pais, como colegas, e por outras vias. E a criação de certas estratégias de ensino. Portanto, estas pessoas, e nas histórias do livro, nós podemos identificá-las e encontrá-las, que é muito importante. São pessoas que criam as suas próprias dicas, não é? São mesmo dicas para gerir determinados aspectos, determinadas coisas. Também estamos sempre a fazê-lo, nós estamos sempre a fazê-lo, mesmo no ensino superior, não é? Eu tenho uma turma do primeiro ano. Os meninos no primeiro ano não são todos iguais, mas nós precisamos ter algumas dicas. Precisamos ter algumas dicas para fazer turma, para fazer grupo. Bom, mas isto eram alguns aspectos. Estes são dois dos e-books que nós publicamos com essas 106 que eu estou a falar, que fizemos aos professores empenhados. E não quero aqui fazer misturas, só que eu só posso falar daquilo que sei. E, portanto, não vou inventar. Isto é só para verem que eu não vou inventar. O que eu vou aqui dizer é algo que emerge destas entrevistas e que é bastante consistente. E que vai completamente ao encontro do que ouvimos agora, ou seja, é uma forma de eu dizer assim, isto não é só estas pessoas. O professor empenhado são pessoas que têm características profissionais que é possível identificar e, portanto, é possível formar para. É possível, isso agora já não é assim tão direto, escolher práticas políticas, já não estou a falar de políticas. Práticas políticas que permitam mais facilmente ou de uma forma mais difícil implementar determinados aspectos que interessa que sejam abordados por todos, que sejam por todos os professores. Em termos da formação inicial, isto é muito importante. Nós não podemos, muitas vezes também na formação inicial, assim como aos pais, nós não sabemos muito bem que escola é que queremos. Para que escola é que estamos a trabalhar quando formamos os professores? Qual é a escola para que estamos a formar? E ter isto muito claro é muito, muito importante para os professores e os formadores também se desenvolvem, também têm desenvolvimento profissional e aproximarem-se o mais possível dessa imagem. Nós temos também, e aí o professor Ricardo sabe falar até melhor que eu, portanto, o primeiro é um trabalho que fizeram todas as instituições parceiras com estudantes em formação inicial nas instituições parceiras. O Politécnico de Leiria, a Universidade de Évora,
a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a FADEUP no Porto e letras que não chegou a ser efetivo, e em que fizemos este trabalho de recolha de histórias de vida pelos alunos de formação inicial destes professores. E que foi muito importante, claro, a um nível inicial é preciso trabalhar muitas outras coisas, mas é uma proposta importante num momento em que o gap geracional é grande e vai ser maior, não é? E, portanto, a formação inicial, poder passar esta história daqueles que viveram antes, é também muito importante. Portanto, neste projeto nós chegamos a estas categorias que eu vou passar muito rapidamente. Os percursos, portanto, tínhamos muito a dizer sobre isso, mas eu não vou dizer. As arquiteturas de prática, isto são termos do Goodson, quer arquiteturas, quer os períodos de prática, mas as arquiteturas em que contexto, que contexto eu tenho sociopolítico, pedagógico e educacional para realizar os meus anseios. E temos, por exemplo, nestas pessoas, o ensinar a investigar, estamos a falar de passado, ou até o projeto Minerva, são referências muito importantes que estas pessoas apresentam como sendo, tendo aberto portas. Claro que temos outras políticas, como a avaliação do desempenho, ou a progressiva burocratização do trabalho docente, porque é verdade, não é uma queixa, é verdade. Porque as direções regionais de educação também é preciso percebermos como e porquê desapareceram. Com isso poupou-se muito dinheiro, mas sobrecarregaram-se as escolas, depois os mega agrupamentos, a digitalização do trabalho, e a digitalização, mesmo quando é um agrupamento pequeno, é o cabo dos trabalhos para cada um dos professores, quer no ensino básico e secundário, quer no ensino superior. É verdade. Portanto, as arquiteturas de prática, de facto, neste sentido, que há coisas que ajudam, coisas que dificultam. Os períodos de prática são aspectos mais ligados à agência do professor. Soluções que o professor cria. Estes professores, por exemplo, no início, logo depois de 25 de Abril, não havia laboratórios. Não havia laboratórios. Depois nós entrevistamos uma professora que tinha uma mala que era um laboratório ambulante. Tal era a necessidade que ela tinha de ensinar, de fazer um ensino experimental, não é? Portanto, não havia laboratórios na escola, mas ela tinha a sua mala, a mochila. Também nós, de facto, devemos ter a nossa mochila, pode ser virtual agora já, mas na altura era mesmo uma mochila verdadeira. Depois temos os fatores de mudança identitária, fatores de mudança, mas são mudanças de volte-face. Por exemplo, a adesão ao movimento da escola moderna aparece para muitas pessoas como um momento de chave de mudança. Deixei de ser como era, passei a ser outra professora, por exemplo. E percepções e sentimentos onde a questão, como eram os alunos de antes, como são agora, como eram os pais de antes, como são agora, como eram as comunidades antes, como são agora. Bom, são mesmo muitas. Bom, mas nós depois fizemos Nós temos uma pessoa que trabalha connosco da Universidade de Manchester, que é a professora Linda Evans, que é um amor, uma pessoa de uma habilidade incrível, mas também com grande ativismo, que trabalha o desenvolvimento profissional dos professores e o profissionalismo, e que tem toda uma teorização. Ela é a nossa consultora, nós convidámos-la para uma conferência, ela apresentou-nos o modelo e achamos aquilo complicadíssimo. Ficamos muito, depois já voltamos aqui, ficamos assim um bocadinho preocupados com aquilo, mas de facto, quando nós pegamos nos dados, nos discursos, nas entrevistas, e começamos a analisá-las em função destas perspectivas, portanto foi uma análise, neste caso, dedutiva e não indutiva, nos outros casos foi indutiva, e nós temos o desenvolvimento profissional para ela o que é que acontece dentro dos professores, nesse caminho, nesse andar, nesse caminho que se faz fazendo, a primeira questão que lhe importa bastante, e tem a ver também com as perspectivas para além do neoliberalismo, é que a mudança não é só comportamental. A mudança é atitudinal, intelectual.
O profissionalismo e o desenvolvimento profissional a que leva ao profissionalismo é uma mudança também atitudinal e intelectual. Bom, na comportamental temos os processos. Que processos utilizamos para ensinar? Aqui também foram dados muitos exemplos. Os procedurais não. Os procedurais são aqueles que são obrigatórios. Por exemplo, no laboratório há muitos aspectos procedurais. É preciso fazer assim, assim são os protocolos, não é? Um protocolo é procedural. Mas também há outras coisas que nós fazemos na escola que são a nossa prática, mas que são procedurais, porque são impostos, fazem parte da grelha da nossa profissão, não podemos fazer de outra maneira. Nomeadamente o preenchimento da papelada. Não é? Ups, já só faltam 5 minutos. Eu nem sabia que tinha tempo marcado, mas eu vou avançar. Os produtivos é o que as pessoas fazem, também há muitas pessoas que fazem manuais, as competências, o que sabem fazer. Depois são os valores, as motivações, as percepções e depois o polo epistemológico ou intelectual, que já lá vamos. Então vá lá, obrigada pelo aviso. Este desenho, isto é uma flor. E portanto, o que é que nós... isto é uma flor, quer dizer, acaba por ser uma boa forma de dar a ver aquilo que nós chegamos. Eu vou-vos ler, por exemplo, uma descrição das professoras que nós entrevistamos, para vocês verem como está quase igualzinho àquilo que nós ouvimos destas professoras, mas estas aqui são 106. E isto é o que está escrito na introdução ou na conclusão. Não têm nada de presunçoso, mas são resilientes. Estabelecem boas relações, mas são exigentes. Não são conservadoras, mas têm paixão pelo conhecimento. Têm os pés assentes na terra, foi dito aqui, mas entusiasmam-se com a possibilidade de criar e conceber novas iniciativas educativas. Têm diferentes posições políticas, mas partilham a mesma ideia de educação e a sua prática. Muito importante isto. Vibram com as aprendizagens dos alunos e lutam muito para que isso aconteça. Gostam de estudar, de progredir, de conseguir. Tomam as decisões educativas esclarecidas. Transformam o espaço educativo. Usam materiais inovadores que muitas vezes, nos primeiros tempos, concebiam e levavam na sua mala pedagógica. Desde o giz de cor, nessa altura, até às provetas e tubos de ensaio, como já aqui eu disse. Em relação voltando a isto é uma das características, o que é que nós detectamos? Detectamos que a dimensão comportamental e a dimensão atitudinal é o que dá as pétalas, certo? Portanto, as mudanças motivacionais e valorativas, perceptivas, processuais e produtivas de natureza positiva, ok? Portanto, vamos dizer só comportamental e atitudinal, moldam o profissionalismo e desenvolvem desenvolvimento profissional destes professores para quem o aluno e a sua aprendizagem, é verdade? E a sua aprendizagem e desenvolvimento estão no centro de tudo aquilo que fazem. As mudanças procedimentais, que são as tais que vêm um bocadinho de fora, associadas à burocracia e à intensificação do trabalho, parecem estar na base dos maiores aspectos negativos, da maior parte dos aspectos negativos. E são fonte de constrangimento, não de épanouissement, não de realização, mas antes de contenção, crispação, e são aquelas pétalas um bocadinho murchas, não é? Que nós tivemos ali cinzentas, não é? Porque é o coração partido, não é? E depois temos o desenvolvimento intelectual. Este aspecto parece-me crucial, eu não estava nada à espera que isto fosse surgir assim. É o terreno que alimenta todo o desenvolvimento profissional e permite também resistir à desprofissionalização. E sobre esta questão esta dimensão epistemológica, no fundo, e termino, está bem? Então, o que é que diz respeito a estas dimensões? No intelectual, nós temos o epistemológico, que é quem é que me inspira? Freinet, Paulo Freire, não é? Temos a dimensão da abrangência, o grau de compreensão que eu tenho das questões da aprendizagem, por exemplo, para além daquele método concreto que eu estou a utilizar. E, portanto, a visão que eu tenho do funcionamento da escola,
do ambiente da comunidade, por exemplo, e outros aspectos. O racionalismo é como é que eu explico as falhas e os sucessos. E finalmente um outro que eu não estou a lembrar, mas que aqui me vou referir com certeza. Portanto, temos então metodologias de ensino, nas epistemológicas temos metodologias de ensino, opções científicas e pedagógicas, métodos de ensino da leitura e da escrita, características da língua e o método de ensinar a ler e a escrever, autores inspiradores, escolas de pensamento, construtivismo, didática francesa, estruturalismo russo, Vygotsky, Piaget, Freire, Morin, Nunziat e Pernod. Movimentos pedagógicos a que pertencem ao movimento da escola moderna, por exemplo, ajudando a organização, teorização, mas não só, também associações profissionais, fundamentação e formação. As mudanças racionalistas incluem a mudança de calendários e horários de acordo com uma razão pedagógica. Não aquela ideia de, não, este é o horário, não, este é o calendário, mas eu posso mudar o calendário, eu posso mudar o horário, desde que haja uma razão pedagógica para esse efeito. Ensinar o que queremos que os alunos sejam, por exemplo, serem autónomos, terem uma boa comunicação, nós também, sermos autónomos, termos uma boa comunicação. Todas as aprendizagens têm de ter uma função objetiva, também foi aqui dito. Necessidade de um ciclo de investigação-ação, necessidade de um ensino diferenciado. O professor deve ser uma referência para os alunos, deve saber o que os motiva e estimula e depois seguir esse caminho. Eu estou a dizer, o discurso que eu estou a dizer é como se fosse uma só pessoa a falar, mas são as pessoas todas a falar ao mesmo tempo. Sendo simpático e exigente, promovendo a inclusão, importância da formação e qualificação dos professores. O digital deve vir em segundo lugar. Deve vir, mas em segundo lugar. E a ideia de que só o processo formativo interessa na avaliação do desempenho das colegas. Né? Também falam disso, também foi aqui referido. As mudanças analíticas era o que me faltava e tem a ver com a reflexão. A análise é a reflexão. Passam por uma reflexão institucional que os diretores de escola devem e podem promover, assim como os diretores de departamento, coordenadores de departamento, desculpem, envolvendo toda a escola, o hábito de refletir para ajustar ou mudar e a existência de dispositivos plenários para o efeito. A inflexão do percurso individual resultante da reflexão, tais como a avaliação tradicional para a avaliação inclusiva dos alunos. Dei muitas notas negativas, era uma pessoa a dizer que horror, eu fazia aquilo horrível, era horrível. Descobri como se relacionar com crianças com necessidades educativas especiais, olhando-as nos olhos, partindo do que elas transmitem, aceder através delas, vivenciar processos de ensino, tomar decisões, trabalhos de casa, sim ou não. Descobri que a atividade e o jogo das crianças funciona mesmo para a aprendizagem e desenvolvimento. Não pensei que funcionasse. Achavam que era só uma teoria do Piaget. Em resumo, mudanças motivacionais, avaliativas, perceptivas, no fundo é o que temos ali, competenciais, processuais e produtivas de natureza positiva, moldam o profissionalismo e o desenvolvimento profissional. A professora Linda Evans, quando faz esta proposta de modelo, ela, digamos, transfere para a gestão, a administração da escola. Mas penso sim, como vos disse também já no início, que é muito importante para a formação e é muito importante para a própria conceptualização. E eu que trabalho, como vocês ouviram no início, as questões da identidade profissional dos professores há muitos anos, esta possibilidade que os estudos biográfico-narrativos me deram, nenhum outro até agora me tinha dado, e penso que é a possibilidade de captar um ser profissional, um profissionalismo que podemos perfeitamente replicar, digamos assim, ou que podemos fazer esforço para replicar, sendo que a replicação, também foi aqui dito, nunca é possível, daí esta sensação que nós temos, não é? De estarmos sempre a improvisar com a experiência, que este é um aspecto muito importante. Aparentemente estamos sempre a improvisar, mas cada vez improvisamos melhor, cada vez improvisamos como mais maduros, mais calmos, cada vez temos mais capacidade de reação, exatamente porque fomos querendo saber, e esse saber, muitos teóricos dizem, portanto não vale a pena, vem de muitos lados e também da experiência. Muito obrigada e obrigada mais uma vez às professoras.
Muito obrigada, professora Amélia Lopes, pelas suas brilhantes reflexões. Vamos embora? Já levamos daqui muita matéria para aduzir ao nosso conhecimento. E sem mais delongas, vamos agora ouvir o professor Ricardo Vieira, que aceitou a árdua tarefa de, em jeito de balanço, nos emprestar a sua leitura da riquíssima sessão que aqui obtivemos hoje, nesta sala, a propósito das narrativas do DICA 2023. O professor Ricardo Vieira fez doutoramento em Antropologia Social, pós-doutoramento em Serviço Social, agregação em Antropologia da Educação e mestrado em Antropologia Social e Sociologia da Cultura. No ano 2000 foi galardoado com o Prémio Rui Grácio, Prémio Nacional para o Melhor Trabalho de Investigação em Educação realizado em Portugal. Atualmente é professor coordenador principal da Escola Superior de Educação de Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, membro do RESMI, Rede de Ensino Superior em Mediação Intercultural, professor decano do Instituto Politécnico de Leiria e investigador integrado do CISC Nova, do Instituto Politécnico de Leiria. A sua investigação incide sobre identidades pessoais, sociais e profissionais, histórias de vida e interculturalidade, mediação intercultural, pedagogia social, intervenção social e gerontologia social. Matérias sobre as quais tem vários textos e livros publicados em Portugal e no estrangeiro. Trabalhou em Portugal com Raoul Iturra e em França com Pierre Bourdieu, François Bonvin, Monique Saint-Martin e Marie-Elisabeth Handman. Professor Ricardo Vieira, a palavra é sua. Muito obrigado. Vou olhar para a minha agenda, para o meu relógio. Estou a chamar já agenda, não é? É que há tanto mix que às vezes os relógios já não sabemos se são telefones, se são agendas, se são outras coisas. Eu posso avisá-lo quando faltarem 5 minutos. Pode. E eu vou Fica mais também tranquilo. autovigiar-me também. Não é uma tarefa fácil o que me pediram e está escrito, é uma síntese reflexiva. Não sei se está no dicionário, síntese reflexiva. Mas depois de falar, falando depois da professora Amélia Lopes, que é a coordenadora desse grande projeto onde estamos envolvidos, não é fácil. Mas também a minha questão não é discutir e sublinhar, porque toda a gente entendeu bem o que ela disse. Portanto, não se trata aqui de fazer nem um resumo, nem propriamente aquilo que nós também fomos chamando ao longo dos anos as conclusões do Congresso. Eu vou sublinhar, comentar algumas ideias que eu entendi como fortes, ideias fortes dos vários protagonistas. Portanto, primeiro, formalmente, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Sr. Dr. Domingos Fernandes, o Sr. Presidente do IPL, que já saiu, Carlos, mas está cá representado, o Sr. Diretor da ESEX, o Sr. Dr. Pedro Mouroso, a Dra. Anabela Graça, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Leiria. Não posso deixar de cumprimentar algumas pessoas, mais particularmente a Dra. Adélia Lopes e todo o corpo técnico do Conselho Nacional de Educação que ajudou que estivéssemos todos aqui reunidos e a pensar assuntos que nos interessam. As senhoras professoras biografadas, caras e caros colegas, alguns ex-estudantes que estão por aí e que são estudantes como eu toda a vida, senão não estaríamos aqui. Este que vos fala com este computador, este tablet, está a lecionar nesta escola há 37 anos. Mas não fala de cor, porque faz trabalho de campo. Neste caso estamos fazendo trabalho de campo. Eu uso propositadamente o gerúndio muitas vezes. Está fazendo trabalho de campo com a professora Amélia e essa equipa que ela já falou, por esse país inteiro, escutando a voz dos professores que nos falam de si e de quem eram, quando não eram, aquilo que são hoje e o que pretendem ser. Antes desses 37 anos,
Eu estive mais 5 anos no ensino básico e secundário e não tenho dúvidas que foi esse período de 5 anos onde eu não era considerado professor, tinha habilitação suficiente. E em algumas escolas, por exemplo, da Almada, porque eu dei aulas desde o Monte da Caparica, a Almada, Lisboa, sei lá o nome já, por aí, antes de Torres Vedras, Leiria, Ancião, a vida atribulada, essa vida de professor, não é? E esses 37 anos deram-me a noção de que, efetivamente, é essa profissão muito complicada, que dentro dela própria tem dificuldades em se definir, e então numa sala de professores, na apresentação, que deve ser uma coisa afetiva, no primeiro dia, uma diretora ou coordenadora de departamento, que na altura não havia departamentos, mas eram os grupos disciplinares, perguntou-me: o colega é colega ou é contratado? Olha, eu cá sou contratado. Acho que foi esse momento de viragem das histórias de vida que me fez pensar: eu quero ser professor para contratar outros professores capazes de tentar mudar o mundo. Bom, 5 anitos deram-me essa reflexividade. O que eu queria notar primeiro aqui, sublinhar, é que nós temos aqui meninos e meninas, de início, não esquecer, fantasticamente afinados e a cantar da escola, desse projeto, os pequenos cantores, que hoje estavam apenas da EB1 Marinheiros, a cantar os valores de Abril. E que esses valores perdurem, e que a escola não falhe, e que a educação no seu âmbito geral, que não só escolar, não falhe, para que passados 50 anos não voltemos atrás, para que ao final de 50 anos as pessoas não digam, como disseram já nesta escola, estudantes: ó professor, mas eu não sei para que é que me serve o 25 de Abril. A educação falhou. A educação não pode ser só cognitiva, a da literacia matemática, numeracia, etc, etc. A educação não é neutra. Nenhuma educação é neutra. A educação não pode esquecer que, enquanto se ensina história, geografia, matemática, ciências, tudo isso, o pode fazer em referência à atualização científica e aos valores de Abril. Pois este DICA 2023, que é nem mais nem menos do que divulgar, inovar, colaborar e aprender, traz-nos uma iniciação por parte do nosso Presidente, que se fundamentou num livro também que publicamos, ou publicou o Instituto, eu não publiquei, sobre Skills for Future, Innovative Practice, e que, de alguma forma, é uma inovação pedagógica e que o professor Domingos Fernandes identificou como tendo interesses e ligações muito próximas com estes objetivos do DICA. E, portanto, ficámos a saber, já sabíamos, reforçámos aquilo que o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação diz, que este DICA pretende contribuir, e está a fazê-lo, para que aquilo que se faz nas escolas seja melhor conhecido na sociedade, não só pela Rita, mas por todo o jornalismo, por toda a comunicação social. E, portanto, há efetivamente um grande divórcio. Eu de vez em quando ponho assim umas farpas. Se vocês quiserem depois ficar a comentar as farpas, podem comentar. Há um grande divórcio entre a escola, a sociedade, as famílias, que às vezes mais parecem ilhas e nem chegam sequer a constituir um arquipélago. Saibam, contudo, que não há ilhas, geograficamente falando. Ela é uma definição social. Porque se baixarmos o nível das águas do mar, o que nós temos são montanhas acessíveis de um lado ao outro. As ilhas, de acordo com Brunner, um psicólogo norte-americano, são de facto os picos de montanhas que saem fora do mar e, portanto, é preciso darmos as mãos, fazermos comunicação, como a professora Amélia falou, assumirmos que uma das características fundamentais do professor é comunicar. E comunicar não é apenas transmitir. E não é apenas ensinar. É fundamentalmente ensinar a aprender. Ok? Vou ter que passar mais para a frente, porque senão não vai dar tempo. Bom, estudos de natureza biográfica foi reforçado pelo professor Domingos Fernandes, que na sua própria história de vida o marcaram
nesses Estados Unidos de ontem, que são a base das escolas superiores de educação, que formaram tanta gente para aqui, para todo o Portugal, em Boston, e esses estudos de casos, essa metodologia biográfica, que obriga, como ele falou, a pensarmos comparativamente, a estimular o pensamento comparativo. Aquilo foi assim, e comigo, e a ver na diversidade, como tantas vezes há essa unidade, ou dito de uma outra maneira, como a professora Amélia Lopes acabou de dizer, é possível fazer história social a partir do individual. Nós só temos acesso, por exemplo, ao que se passava dentro dos campos de concentração, porque foi possível fazer biografias, recolher dados do que é viver dentro por parte de quem viveu os campos de concentração. Amigas e amigos, quem sabe do convento é quem vive lá dentro. Os teóricos e investigadores da educação não podem fazer das escolas e dos processos educativos, que são muitos, um objeto. Temos que tratar como sujeitos, e fazer com essa dimensão da relação que está na pedagogia, que vocês frisaram, ela tem que existir justamente também na investigação, que é investigar com as pessoas que estão no terreno. Depois tivemos a Rita Fernandes, jornalista da educação, do ambiente, da saúde e outras coisas mais, e a Alcinda, e professora do Agrupamento Escolar de Ilhavo, a Olga Antunes, colega diretora do Agrupamento de Escolas de Constância, a Manuela Lourenço, diretora do Agrupamento de Escolas de Cister, disseram coisas maravilhosas, não precisam de tradução. Eu só vou dizer, como disse, traduzir não, mas sublinhar algumas ideias muito fortes, porque nos tocam no coração. Aquilo que nos toca no coração, chamada escuta ativa, escuta sensível, que é uma linguagem da mediação, fica para sempre na nossa biografia. A Alcina falou-nos dessa escola, não dos rankings, mas da qualidade de vida, a qualidade de viver, do grupo de professores que tem com ela e que aposta na transformação, uma palavra poderosíssima. Se não há transformação, não há verdadeiramente formação. Da alegria. E os indicadores, que faz-se logo a pergunta positivisticamente, perguntando quais são os indicadores? Pois a linguagem é corporal, não é? Olha o nariz assim, ao lado, a bochecha, são linguagens corporais que nos dão esse feedback de que as pessoas estão a gostar. Essa aposta na afetividade, ou se quiserem, de uma forma mais conceptual, da queda do império do QI, coeficiente de inteligência, e da emergência do império do QE, coeficiente emocional. Mas não dá para falar sobre isto agora, não é? Pois a Manuela Lourenço, sublinhei aqui também 3 ou 4 ideias, desse português, língua do acolhimento, coisa fabulosa. 8 turmas, a língua e o acolhimento. A língua é o cimento e o elo de ligação fundamental de qualquer cultura. A língua é a ponte, a língua é a ultrapassagem das fronteiras todas. E, portanto, uma escola preocupar-se localmente em ter português diferenciado para o acolhimento e não lhe chamar integração ou integracionismo, pior ainda, é brilhante. É uma boa forma de pensarmos em inclusão social ou essa integração que tem que ser plural, nunca integracionismo. Olga Antunes, gostei imenso desse conceito pequeno, essa escola ligada com a autarquia, não a pensar apenas nos resultados, mas a pensar no aprender a ser boa pessoa, são palavras da biografada. Faz-nos lembrar, já lá vão 24, 25, 26 anos, sobre o relatório de Jacques Delors, traduzido para português como Educação, um tesouro a descobrir. Assenta em 4 pilares: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e, pois por último, isto que a nossa colega Olga disse, que é aprender a viver juntos. A escola, tornada obrigatória, é um laboratório social de tudo o que se passa na sociedade. E é um momento fundamental não só para ensinar a ler, a escrever e a contar, como é evidente.
Se nós não temos na escola essa oportunidade de aprender a viver juntos, a fomentar não só uma educação, mas uma atitude inclusiva, então a escola falha. Ok? Uma escola de qualidade, de constância, é isso, um presépio entre dois rios. É por isso que ela está a tornar-se cada vez mais atrativa. E, portanto, a importância da observação, a importância dos corredores, registrei isto também. Esse trabalho de gestão dos corredores. Tive um professor na universidade que dizia, como é que eu giro? Pô, os corredores. Esses corredores que nos permitem, através da observação, aquilo que eu chamo também mediação preventiva, transformadora, educadora, a montante dos conflitos, é uma coisa fundamental de ser feita. Depois, 1 de outubro de 1983, foi quando ela começou, continua a apostar nesta forma de governança. Como? Com as pessoas. Com a proximidade. A proximidade foi, de resto, o tópico que eu sublinhei de maior interesse para mim, porque nada disto é neutro, não é? E comum a todas as colegas biografadas, entrevistadas e a pensar sobre as perguntas da Rita. Sinto-me cuidada. Sinto-me leal de. E essa ideia de que o digital, afinal, ali permitiu uma maior proximidade, assim como os e-mails institucionais. Essa ideia dessa filosofia do ir resolvendo, que em Portugal chamamos às vezes bricolage, em francês, bricolage, chamamos de desenrascanço, não é? Que afinal é o que a professora Amélia falou agora no final. A gente improvisa, mas nunca improvisa da mesma maneira. Improvisa, e essa improvisação tem um hábito incorporado à la Bourdieu, um dos meus mestres, que me faz pensar, eu toco guitarra e outros instrumentos, que eu nunca consigo fazer a mesma improvisação. E isto não é absolutamente o faz de qualquer maneira. Que a improvisação tem regras. Qualquer músico sabe que não pode dar aquela nota. Pode fazer pi-pa-pa-pi, pi-pa-pa-pi, dentro do mesmo tempo, entendem? Há regras que as pessoas, de uma forma consciente ou inconsciente, porque o Père Renou dizia que muito da prática pedagógica é inconsciente. Eu não planifiquei em casa, eu vou-me afastar para o lado direito, como estão? Bom dia. Ela está incorporada em mim. Alcinamentos. 5 minutos, não é? É isso mesmo. É isso. Alcinamentos, o gosto da educação, a velocidade, a relação pedagógica são fundamentais, inteiramente de acordo, não é? Daí o alcinês, né? Esse modelo de gestão, o alcinês de ser professora, uma professora que é professora de biologia, mas é uma professora que, tal como Einstein dizia, ensina a fazer perguntas e não apenas a obter respostas, o que é fundamental. A inteligência mede-se pela capacidade de perguntar, não pela capacidade de responder, que muitas vezes é a escola camuflada, tradicionalista, que nós mantemos, aqui também na minha escola de formação de professores. E, portanto, Olga, ninguém aprende de trombas. Olha que coisa bonita, já viram, tão simples de entender. É que ninguém aprende de trombas. E também a falta de tempo. Nós não temos mais tempo para fazer ainda melhor. Manuela, as vidas dos alunos, alguns são mesmo umas vidas desgraçadas. Esse social e educacional que nós ainda não conseguimos abraçar e fazer conviver, porque o professor é muitas vezes um pau para toda a colher. Acreditem que o diploma que criou o SPO, Serviços de Psicologia e Orientação, nas escolas, se o lerem com atenção, está lá também o assistente social e o educador social, que já estava previsto, e que hoje está em muitas escolas, e que podem trabalhar não em concorrência, não são professores com o professor, mas que nesta escola complexa, porque se tornou obrigatória para todos, e todos têm que ser acolhidos nessa escola, são uma boa via. Passa a publicidade, nós vamos na 12ª edição de um mestrado em mediação intercultural e intervenção social, com muitas teses produzidas na mediação socioeducativa e que dão conta daquilo que já se faz por aí fora, não só nos TAPE e nos GAF, gabinetes de apoio ao aluno e à família, daquilo que se pode fazer com uma equipa, um trabalho também, eu não vou dizer multidisciplinar, porque não gosto, interdisciplinar com os professores, porque é impossível fazer diagnósticos sociais. O educador de infância, o professor do primeiro ciclo, do segundo ciclo, não é pago para ir à casa das famílias e fazer diagnósticos sociais.
Mas a escola para todos, a educação para todos, tem que mesmo ser para todos. Ok? Se Maomé não vai à montanha, que venha a montanha ao Maomé. É essa a ideia. Bom, Alcina, essa visão científica da educação, era tanta coisa que eu gostaria de dizer, mas é preciso não confundirmos, de facto, o sistema educativo, político. A escola pública em Portugal, afinal, nasce apenas com o Marquês de Pombal. E o homem, desde que é homem, há 4 milhões de anos, que é educado. Ok? Só temos escola pública desde o Marquês de Pombal, que foi ontem à noite. Portanto, o assunto é mais ou menos complicado, está bem? Mas é muito interessante o que a Alcina diz sobre isto, e ela disse isso, que educar é sempre política, valores, e eu diria que não se restringe à escola, essa coisa que nós dizemos formal, e que desde 1970 muitos investigadores já reconstruíram que essa dicotomia é pobre e não nos ajuda no momento em que nós falamos da educação ao longo da vida, desde o nascimento até à morte. E, portanto, há contradição. Amélia, muito obrigado. Essa profissão desconhecida é o título fantástico que tu deste à tua comunicação. Essa singularidade das histórias de vida, essa capacidade que tu tens, não só de comunicar, mas de nos guiar neste projeto único no país. Já sei muita coisa, vai sair muita coisa. Efetivamente, 106 pessoas que são biografadas para além do resto. E uma equipa de trabalho a trabalhar em rede. Só em rede a gente vai lá, com a Amélia, com a sua calma extraordinária, que não é aquela que eu estou agora a ter. Só assim é possível. O projeto termina daqui a 6 meses, mas tem um site que podem visitar e ver. Portanto, conjugação entre o singular e o coletivo. A ideia da regularidade não está ausente, como ela falou, fazendo estudos de caso. Aristóteles já perguntava, é possível fazer ciência a partir do particular? A resposta hoje é claro, sim, claro que é. É que, dentro da complexidade do Edgar Morin, com a sua metáfora do holograma, dizia mesmo que o social está contido no individual. O global está contido no único. E o que nós ouvimos aqui foi histórias únicas dessa dimensão singular, de como se foram transformando e sendo as pessoas que são hoje, mas que ao mesmo tempo têm dimensões comuns que melhor que ninguém foram cá sistematizadas e registadas em escrita, que continua a ser a tecnologia mais poderosa que o homem inventou até hoje, sistematizadas e gravadas ali no quadro pela professora Amélia Lopes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo Vieira, pelos seus preciosos e efusivos contributos, que muito bem conseguiram condensar a profusão de ideias que tivemos o prazer de partilhar durante esta tarde de trabalhos. Para proceder ao encerramento da sessão, seguem-se as intervenções do Presidente da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, professor Pedro Moroso, e do Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Domingos Fernandes. Desde já agradecemos a todos a presença, relembrando que se aproxima o momento ideal para o preenchimento do brevíssimo questionário de avaliação, ao qual podem aceder através do código de barras constante do vosso crachá. Ouçamos agora os senhores presidentes para de seguida nos restabelecermos com uma pequena oferta. A todos desejamos um bom regresso a casa. Ora, muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. De facto, depois destas maravilhosas intervenções, falar sobre o quê quando há tanto, e era daqueles dias em que claramente dizia a jornalista à hora do almoço, parece que havia tema para estarmos aqui durante toda a tarde, noite, quiçá amanhã, ainda a debater tantas destas questões tão atuais. De facto, resta-me apenas agradecer muito a confiança do Conselho Nacional de Educação, dizer que para nós é uma honra podermos receber aqui este tipo de evento e dizer que sempre que necessitarem de ser bem recebidos, tudo faremos para que isso aconteça. Agradecer muito todas as preleções, todas as intervenções, de facto foram coisas discutidas extraordinárias.
É nestes momentos, e desculpem-me este pormenor, em que eu sinto pena de não poder ter mais disponibilidade para estar 100% focado no que estou a assistir, porque de facto o telemóvel e os e-mails não param, há imensos assuntos a que temos que dar resposta. E portanto, dizer-vos que foi para mim de facto um gosto tremendo, imagino para quem pôde estar 100% dedicado a esta causa. Agradecer muito a todos aqueles que vieram assistir, muito obrigado pela confiança, e dizer-vos precisamente que este evento nesta casa, para mim, se enche de significado, num ano em que fazemos 45 anos, num ano em que celebramos os 50 anos de 25 de Abril como nunca o tínhamos feito, com imensos eventos técnico-científicos, mas também culturais e de relação com a comunidade, e que tem mostrado isso mesmo, que somos uma escola que quer estar aberta ao mundo, que quer estar em relação próxima com a comunidade, porque acreditamos piamente que se estivermos fechados sobre nós próprios, continuaremos a falar de pares para pares e muito aquém daquilo que será a nossa missão enquanto instituição de ensino superior pública. Desejo-vos a todos um excelente regresso a casa e, como sempre digo, tudo o que foi de bom é mérito do Conselho Nacional de Educação. Aquilo que tenha corrido menos bem, desde já as nossas desculpas. Bem-ajam e muito obrigado pela vossa atenção. Eu vou procurar ser muito breve, mas queria naturalmente reforçar, antes de mais, os agradecimentos do Conselho Nacional de Educação ao Instituto Politécnico de Leiria. Nós, de facto, tivemos uma abertura por parte, quer do Sr. Presidente do Instituto Politécnico, quer da parte do Sr. Diretor da Escola, a maior abertura e a maior disponibilidade para desenvolvermos este trabalho. E darmos a conhecer, enfim, o trabalho que desenvolvemos ao longo de 2023 no âmbito do projeto DICA. Queria agradecer a todos os participantes, já o fiz no início, mas reforçar agora com a presença, na altura não estava, a inestimável colaboração da professora Amélia Lopes e do professor Ricardo Vieira e de todos os outros, e queria naturalmente, não pode deixar de o fazer, de agradecer à excelente equipa que o Conselho Nacional de Educação tem uma designação oficial, que é a Assessoria Técnico-Científica, e muito particularmente à doutora Adélia Lopes, que é aqui de Leiria, mas que agora está connosco, o doutor António Dias, a doutora Marta Procópio, que fugiu de nós, mas eu ainda a sinto como estando junto de nós, e esteve envolvida neste trabalho, a doutora Ana Sérgio, que esteve também envolvida no desenvolvimento destes trabalhos, e eu de certeza que me está a falhar alguém. A Aldina, pois ela está lá no aquário, eu não a via daqui, a doutora Aldina Lobo, e a doutora Ercília Faria, e a doutora Fernanda Candeias. Obrigado pela ajuda, porque isto não é fácil. Não é? Mas eu só queria fazer aqui 2 ou 3 considerações e peço são 3 ou 4 minutos. O Conselho Nacional de Educação, como eu referi no início, tem por obrigação, entre outras que também referi na minha intervenção inicial, o acompanhamento das políticas públicas. E isso pode passar por uma diversidade de ações e de iniciativas que nós podemos tomar, e uma delas foi esta. Portanto, uma delas resulta das interrogações que foram aqui colocadas, e muitíssimo bem, quer pela professora Amélia Lopes, quer pelo professor Ricardo Vieira, acerca, e que no fundo, para a nossa felicidade, quer dizer, não há um desfazamento entre aquilo que nós pensamos no Conselho Nacional de Educação sobre esta matéria e aquilo que efetivamente está a acontecer e vai continuar a acontecer. Há aqui um aspecto que, como imaginam, é muito importante para o papel do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem de contribuir, ou deve contribuir, para o desenvolvimento e para a melhoria das políticas públicas de educação a qualquer nível, não é? E ao fazer este tipo de trabalho, que é um trabalho de facto que tem as suas dificuldades, mas é um trabalho que vai de facto ao fundo das questões, vai desocultar, se assim se pode dizer, quem é que está lá dentro e o que é que eles fazem, porque nós, como sabem, temos o Estado da Educação,
que apresenta mais dados de natureza objetiva, que são muito importantes, portanto, sínteses estatísticas que nós fazemos, há tantos professores disto, há tantos professores daquilo, este ano concluíram tantos alunos, há tantas camas para os alunos dormirem, do ensino superior, etc. Mas, quer dizer, estes professores que aqui hoje estiveram connosco, estas pessoas que aqui não aparecem ali, quer dizer, e nós estamos a dar um modesto contributo para que o singular, que foi aqui muito bem referido, tenha de facto uma projeção nas políticas públicas. Não sei se isto faz sentido e de facto eu digo com toda a abertura, porque não temos que andar aqui com coisas, falta ali uma reflexão, uma síntese após os estudos de caso e após as biografias, falta ali algo que vá buscar as tais regularidades. Adorei, não é? Adorei porque eu aprendi, e vou-lhes contar uma pequena história, demora para aí 3 minutos. Aliás, não vou contar, que senão demorava 1 hora ou 2. Todos nós temos os nossos, as pessoas que nós lemos, que nos influenciam aqui e acolá. Eu, em tempos que já lá vão, tive a felicidade de ler os trabalhos de um antropólogo de educação canadiano chamado Harry Walcott, que vivia no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e o governador do estado, ou a autoridade de educação do estado, eu já contei isto, tenham paciência, ouvem outra vez, o governador do estado, ou a autoridade de educação do estado do Oregon, que eu referi, foi ter com ele e disse, nós precisávamos que nos desse aqui uma ideia, que nos aconselhasse, que fizesse uma análise do que é que se passa na nossa educação aqui no estado do Oregon, porque nós precisamos dessa informação, precisamos de um caminho, não é? E ele, o governador, ou o secretário da Educação, já não me recordo, dizia, é que nós temos adequate schools and inadequate education. Portanto, e estamos preocupados com esta situação. Queremos ter uma educação mais adequada, não é? Temos escolas, portanto, do ponto de vista objetivo, as coisas parece que estão montadas, digamos assim, agora precisamos de... E o que é que o nosso amigo, que já cá não está entre nós, o professor Harry Walcott, decidiu fazer? Ele estava a fazer um estudo de caso, um estudo de vida, uma história de vida, de um jovem que ele encontrou na sua propriedade. Ele um dia andava a passear pela sua propriedade, o espaço lá é um bocadinho maior do que cá, os professores universitários lá têm casas com terrenos mais amplos, e ele descia por ali abaixo e tal, e chega lá abaixo, ao pé de um ribeirozito, e está um jovem a viver ali. Jovem esse que se chama Brad, B-R-A-D, sempre esta dificuldade do Brad e do Brad. Não era pão, era B-R-A-D. Era o que eu queria dizer. E então ele encontrou o Brad e começa a fazer a história de vida do rapaz. Não é? Começa a fazer a história de vida do rapaz. E com base, só para abreviar, porque espero passar, com base na história de vida do Brad, ele fez a proposta para que a educação do Oregon, não vou entrar agora nos pormenores, portanto, isto dá sentido, quer à intervenção da professora Amélia Lopes, que muito agradeço, quer do professor Ricardo Vieira, quer, enfim, àquilo que nós decidimos fazer no Conselho Nacional de Educação, com um esforço e uma dedicação extraordinária desta equipa que eu vos referi. Quer dizer, sem eles, como já aqui foi dito, nós sabemos, não é? Quer dizer, se não são essas pessoas que estão a trabalhar muitíssimo, mas também estão a ter muita alegria, eu sinto isso. Estamos todos a ter muita alegria, não é? Nós vamos procurar continuar a melhorar e vamos procurar fazer parcerias e estar próximos das instituições, porque isso também, o CNE não está aqui numa torre de marfim e não pensa, não, o CNE pensa, tem de pensar e tem de afirmar, pela positiva naturalmente, tem de afirmar aquilo que considera que é importante para o país, porque é um coletivo, são 60 e tal pessoas, tomam decisões, não é? Ali, depois de muito debate, depois de muita discussão, e portanto tem que intervir na sociedade portuguesa, tem que ser um órgão que intervém. E é por isso que nós estamos aqui. E agradeço-vos muito a vossa presença e espero que este trabalho imenso que foi aqui dado a conhecer das histórias de vida e dos estudos de natureza biográfica apresentados pela professora
Amélia Lopes, e este trabalho, que naturalmente é um trabalho que vai andando, vamos fazendo os nossos trabalhos ano a ano, que possam contribuir para a formação inicial e para a formação contínua dos professores. Eu fui um felizardo quando, enfim, nos Estados Unidos há muitos anos, quando estava a estudar lá, ter tido uma ou duas disciplinas, ou cadeiras, ou unidades curriculares, em que os professores nos davam os estudos de caso ou as histórias de vida de outros professores, porque tem a ver muito depois com a consolidação e a formação da nossa identidade profissional. Não é? Tem a ver muito com o desenvolvimento profissional, que aliás foi aqui referido. É por isso que nós estamos aqui, o Conselho Nacional de Educação, no sentido de procurar, talvez para o ano possamos fazer isso melhor, de procurar relacionar estas coisas, aquilo que ouvimos destes professores, o que aprendemos com as pessoas nas escolas, para relacionar isso com pistas para o desenvolvimento das políticas públicas e para a melhoria da educação no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado a todos, foi um prazer enorme estar aqui, agradeço muito, muito ao professor Pedro Moroso, ao professor, ao senhor Presidente do Politécnico, exatamente, mas... E agradeço a todos aqueles que colaboraram nesta organização e boa viagem para casa e um resto de bom dia para todos. Muito obrigado.